Olá, tudo bem com você? Capítulo 12 de Lucas é mais um em que o escritor destaca aqui vários aspectos dos ensinos de Cristo. Ele fala sobre a importância da religião verdadeira. Mais uma vez, ele recrimina a hipocrisia dos fariseus. Fala sobre a avareza, Jesus reprovando a avareza, a questão da ansiedade, Jesus dizendo que nós temos que confiar como as aves, como as plantas que são cuidadas por Deus. Ele não descuida de nada na sua criação. Fala também sobre a parábola do servo vigilante, a importância de estarmos constantemente vigiando os sinais da volta de Jesus e preparados para não importa que dia, quando ele voltar. Fala sobre a dissensão que haverá entre familiares, infelizmente, e também sobre os sinais dos tempos. O capítulo termina falando sobre a volta de Jesus, o que dá realmente a entender aqui que, a despeito de tantos problemas que há no mundo, a solução definitiva para tudo é realmente a volta de Jesus. Como são vários aspectos e vários ensinamentos, eu vou destacar aqui alguns pontos em alguns versos, e seria interessante e muito importante que você lesse antes o capítulo 12 por você mesmo, com atenção, com oração, para que depois a gente possa aqui mencionar realmente aquilo que é talvez a essência de cada trecho, de cada, como dizem os teólogos, cada perícope, cada trechinho aqui que traz ensinamentos contidos em si mesmos. No verso 1, Jesus fala sobre a hipocrisia que cresce como um fermento e apodrece a vida. No verso 3, não podemos esconder nada de Deus. Um dia tudo será revelado por ele. Verso 5, o maior medo de todo ser humano deveria ser o de perder a vida eterna. Versos 6 e 7, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Devemos ter coragem de falar daquele que fez tudo por nós, é o que está no verso 8. Verso 10, uma das obras do Espírito consiste em convencer-nos do pecado. Desprezar essa obra é recusar o perdão de Deus. Versos 11 e 12 nos ensinam a confiança em Deus e que Ele nos ajuda quando temos que falar ou testemunhar dele. Não precisamos estar tão preocupados com o que vamos falar, uma vez que tenhamos mantido comunhão com Ele, estudado Sua palavra, o Espírito nos lembra dessas coisas e aí praticamente coloca em nossa boca as palavras que devemos usar. No verso 15 há uma advertência para aqueles que são avarentos, gananciosos. Isso é perigoso e devemos realmente pedir a Deus que nos ajude a lidar com isso e a ser desprendidos. Verso 21 é uma tristeza ser rico de bens materiais e espiritualmente pobre. Versos 22 a 31 fala sobre a ansiedade. Alguns até definem a ansiedade como sendo excesso de futuro, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente. Se a ansiedade é excesso de futuro, devemos realmente confiar que Deus, aquele que tem o tempo em suas mãos, cuidará de tudo e depositar nossas vidas nas mãos dele. Veja que não devemos ficar preocupados, ansiosos na busca de bens materiais. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, e aqui que está aquele verso tão importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nossa prioridade na vida tem que ser sempre o reino de Deus em nosso coração e a pregação do evangelho para que as pessoas se preparem para a vinda do reino de glória de Jesus. Verso 32 diz assim textualmente: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Que promessa maravilhosa, né? Mesmo que o povo de Deus seja a minoria neste mundo, seja pequeno, diz Jesus para não terem medo, porque foi do agrado de Deus, do Pai, dar a esse povo fiel o reino de Deus. Verso 34, aqui damos mais valor nesta vida, nisso estará o nosso coração. É o que diz esse texto tão importante. Do 35 ao 37, estarão preparados para a volta de Jesus os que estiverem vigiando e trabalhando. Veja que aqui, mais uma vez, Jesus enfatiza a inutilidade de nós nos prendermos a datas, a quando vai ser a volta de Jesus. Ele diz que o importante mesmo é que nós estejamos prontos a cada momento. O texto diz que não importa se o Senhor virá na terceira vigília, na segunda vigília, que hora for, em que dia for, o importante é encontrar seus servos ativos, preparados. Verso 38 diz bem isso mesmo: felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Verso 40, nosso preparo tem que ser constante, pois não sabemos quando virá o fim. Quanto mais conhecimento e privilégios, mais responsabilidade, é a advertência do verso 48. Verso 49, aparentemente aqui Jesus está desejando queimar a terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder.
Na verdade, isso mostra que Jesus gostaria muito de poder voltar o quanto antes. A Bíblia fala que ele está aguardando talvez a conversão de muitas pessoas, aguardando ainda que em seu calendário algumas coisas aconteçam, mas é bom saber que o desejo dele é de recriar a terra, porque lá nas cartas de Pedro é dito que esse fogo destruidor vai recriar, vai purificar a terra e em seguida Jesus vai criar novos céus e nova terra. Portanto, o desejo dele, mais do que o nosso mesmo, é de um dia realizar isso e eliminar para sempre as marcas do pecado neste planeta. No verso 53, infelizmente, devido à diferença na percepção, na recepção do Evangelho, haverá discórdia em muitas famílias. Alguns realmente vão seguir a Jesus de todo o coração, enquanto outros, infelizmente, não terão esse mesmo desejo. O Evangelho, embora seja motivo de paz e alegria, muitas vezes também causa divisão, porque a reação das pessoas é diferente. Verso 56, há pessoas que sabem interpretar a realidade que as cerca, mas não são capazes de perceber que Jesus logo virá. E finalmente, no verso 58, faça tudo para se reconciliar com as pessoas e com Deus. Esse é o segredo para vivermos em paz. Portanto, como você pode perceber, é um capítulo realmente que traz muitas lições espirituais, muitos ensinamentos até práticos para o nosso dia a dia, mas fica assim a grande lição de que precisamos estar prontos para a volta de Jesus, estar vigiando constantemente o nosso coração, a natureza, os sinais sociais, o mundo que nos rodeia, para sim estar preparados para esse grande dia da volta de Jesus. E esse preparo envolve não ser avarentos, não ser apegados às coisas deste mundo e não ficar excessivamente preocupados com o que virá, com os eventos difíceis, com as crises que haverá, segundo a profecia, porque Deus é o nosso guardador. Lembre-se daquele salmo que diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Há inúmeros textos, inúmeras promessas que dizem justamente, que afirmam justamente que o nosso Criador, o Criador do universo, está do nosso lado e vai nos proteger de tudo o que há de ruim neste mundo. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus, lendo todos os dias a carta de amor de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Um grande abraço.